Eu, Franklin Delano Roosevelt, juro solenemente que cumprirei fielmente o cargo de presidente dos Estados Unidos e, na medida do possível, preservarei, protegerei e defenderei a Constituição dos Estados Unidos. Que Deus me ajude. Este é um dia de consagração nacional. E tenho certeza de que nesse dia, meus compatriotas americanos, no início da minha posse na presidência, vou me dirigir a eles com um padrão e uma decisão que a situação atual do nosso povo exige. Isso é 3 e 1 mês de tempo para falar a verdade, dizer a verdade de forma franca e corajosa. Não há necessidade, pensamos, de deixar de falar honestamente sobre as condições em nosso país hoje. Isso. Esta nação vai resistir como resistiu, com violência e protesto. Então, antes de tudo, deixe-me afirmar minha firme convicção que a única coisa que devemos temer é o próprio medo. Quando o presidente Franklin Delano Roosevelt foi empossado em 4 de março de 1933, os Estados Unidos enfrentavam a pior depressão de sua história. 2 milhões de pessoas estavam sem teto e 25% dos americanos estavam desempregados. 32 dos 48 estados fecharam seus bancos. A produção industrial havia caído mais da metade desde 1929. Em seus primeiros 100 dias no cargo, Roosevelt aprovou um número recorde de projetos de lei e implementou inúmeros programas voltados para o alívio, a recuperação e a reforma. Pouco antes de Roosevelt assumir o cargo, o Congresso propôs formalmente um ato de reforma que afetaria, se não a vida de todo americano, certamente a vida de todo gangster, a revogação da 18ª emenda. Eu sinceramente esperava, junto com muitos defensores da temperança, que isso fosse amplamente apoiado pela opinião pública. Que esse não foi o resultado, mas sim que o consumo de bebidas em geral aumentou, que os bares clandestinos substituíram os antigos bares. Não apenas unidade por unidade, mas provavelmente em dobro, se não em triplo, e que um vasto exército de infratores da lei foi recrutado e financiado em uma escala colossal. Que muitos dos nossos melhores cidadãos, irritados com o que consideraram uma violação de seus direitos privados, desrespeitaram abertamente e sem vergonha a 18ª emenda. Que, como resultado inevitável, o respeito por todas as leis foi grandemente diminuído e que o crime aumentou em um grau sem precedentes. Com a aprovação da 21ª emenda, as questões legais sobre a fabricação e importação de bebidas alcoólicas foram entregues aos estados individuais. Enquanto alguns estados permaneceram secos, a maioria ratificou a emenda dentro de 1 ano. Buscando novas fontes de receita, muitos gangsters e grupos do crime organizado passaram a investir em jogos de azar e drogas. Mesmo assim, muitos optaram por levar o espetáculo para a estrada. A década de 1930 viu muitos fora da lei cruzando o país em automóveis roubados. Mesmo durante a Grande Depressão, ficou mais fácil para os criminosos conseguirem carros e armas. Enfrentando esse novo tipo de gangster estava o Bureau of Investigation, o antecessor do FBI, que era liderado por um homem que viria a definir a organização. John Edgar Hoover nasceu em Washington, D.C., em 1º de janeiro de 1895. Ao concluir o ensino médio, ele começou a trabalhar na Biblioteca do Congresso e a frequentar aulas noturnas na Faculdade de Direito da Universidade George Washington. Docinho, estamos bem. Hoover começou a trabalhar no Departamento de Justiça em 26 de julho de 1917 e subiu rapidamente no serviço público. Ele liderou a Divisão de Inteligência Geral do departamento. Em novembro de 1918, ele foi nomeado assistente do Procurador-Geral.
Quando a DIG passou para o Departamento de Investigação em 1921, ele foi nomeado diretor assistente do Departamento de Investigação. Em 10 de maio de 1924, o procurador-geral Harlan Fiske Stone nomeou o Hoover, de 29 anos, diretor interino do departamento. E no final daquele ano, o Sr. Hoover foi nomeado diretor. Como diretor, o Sr. Hoover implementou várias mudanças institucionais para corrigir críticas feitas à administração de seu antecessor. O diretor Hoover demitiu vários agentes que ele considerava serem indicados politicamente e ou não qualificados para serem agentes especiais. Ele ordenou verificações de antecedentes, entrevistas e testes físicos para os novos candidatos a agentes e restabeleceu as políticas anteriores do departamento de exigir formação em direito ou contabilidade. À medida que o público começou a desconfiar da imagem de Robin Hood dos gangsters e passou a enxergar sua verdadeira natureza, centenas de cartas chegaram ao escritório de Hoover exigindo ação contra o crime organizado. No entanto, muitos viam Hoover como um anjo vingador, como demonstrado por esta carta do agente especial A.R. Baker. Você está constantemente se esforçando para melhorar a eficiência e a eficácia do Bureau por meio da introdução de novas políticas e do espírito amigável de cooperação entre os colegas de trabalho. Esse método prevalecerá contra todas as adversidades. Baker estava certo. Hoover continuou a revolucionar o combate ao crime em uma carreira como diretor que durou 48 anos. Entre suas inúmeras conquistas estava o desenvolvimento da lista dos 10 mais procurados, que surgiu a partir da lista de inimigos públicos, que apareceu pela primeira vez em Chicago em 1930. Atlantic City, chefe dos agentes federais J. Edgar Hoover. Fala a convenção. De chefe de polícia. Quem os verdadeiros inimigos públicos são? Quem são eles, Sr. Hoover? Eles são os próprios criminosos e seus amigos e aliados que, por vontade própria, estão envolvidos no negócio de tentar tornar o crime lucrativo. Em abril daquele ano, a Comissão do Crime de Chicago, uma organização de vigilância cívica que havia sido formada pouco antes da aprovação da 18ª emenda para combater o crime organizado. Por meio de seu fundador e presidente, Frank J. Lash, cunhou o termo inimigo público, em referência aos muitos gangsters conhecidos que atuavam naquela cidade e em todo o país. Gangsters como Al Capone e Dan O'Bannon. Lash lutou constantemente contra a imagem romantizada e dramatizada do gangster que começou a aparecer nas revistas pulp, programas de rádio e filmes da época. Ele acreditava que desfazer esses estereótipos positivos era um passo importante para uma aplicação eficaz da lei. Em um esforço para fazer a opinião pública se voltar contra os criminosos, Lash forneceu aos representantes da lei de Chicago e aos jornais uma lista do que ele chamou de inimigos públicos. Obrigada por assistir. Se quiser apoiar a produção de mais conteúdos históricos, curta, comente e compartilhe este vídeo com outros apaixonados por história. E não se esqueça de se inscrever para ajudar a manter a história. Do outro lado do mar, onde os peixes voadores brincam.